Olá, traders! Tá tudo bem? Tá tudo beleza? Neste vídeo vou vos ensinar como montar a própria estratégia, ok? Para você ter uma estratégia que seja só tua. Primeiro você vai clicar aqui, Minhas Estratégias. Estando aqui em Minhas Estratégias, vais clicar em Nova Estratégia. Pronto. Aqui em Nova Estratégia, você pode criar a tua própria estratégia. Como é que isso funciona? Lembrem-se que nós temos na nossa plataforma os terminais, por exemplo. Os terminais 7, os terminais 6, 5 e o 4. E sempre que o 5 é chamado, passa 4 rodadas. A quinta, ou seja, número 5, tem que terminar com um número par para que seja um win. Se for chamado número 4, tem que passar 3 rodadas e a quarta tem que ser um número par para que seja win. Pois bem, agora vamos fazer aqui vamos montar aqui uma outra estratégia que será do número 3. Como é que vai funcionar nessa sequência lógica? Após ser chamado 2 rodadas, a terceira rodada tem que ser um número, vamos lá, em vez do par, deixa eu mudar, em vez do par, tem que ser um número ímpar. Atenção que você pode tanto arrastar quanto clicar para adicionar isso nessas áreas, ok? Prontos. Vamos chamar isso de terminal 3. E salvar a estratégia. Você pode criar várias estratégias, ok? Até acho que temos, cada trader tem o limite, acho que 2 ou 3 estratégias que ele pode adicionar, fora as que já estão na plataforma. Agora vamos operar com essa estratégia que a gente acabou de montar. Vamos em Home, aqui disponível. Pronto. Estando aqui, eu vou clicar, cadê? Nos robôs, estratégias, vou selecionar a estratégia que a gente acabou de criar. Cadê? O terminal 3. Significa que quando o 3 for chamado, passa 2 números, o terceiro tem que ser um número ímpar. A nossa estratégia diz isso. Então eu vou clicar iniciar robô. Pronto, agora nós temos que aguardar no gráfico porque a nossa estratégia funciona apenas com o número 3, ou seja, a única ordem que chama a nossa estratégia é o número 3, ok? Então vamos ter que esperar até que aqui no gráfico, ok? Aqui no histórico de números apareça um número 3 para que a nossa entrada seja validada. Então após aparecer o número 3, vamos precisar que passe pelo menos 2 números qualquer e o terceiro seja ímpar para que a nossa entrada seja validada, ok? Pronto, então vamos aguardar aqui pacientemente. É com paciência, com calma, porque nós só montamos, ou seja, só selecionamos uma estratégia. Lembrando que se a gente tiver selecionado todos os terminais, nesse momento nós já estaríamos a participar, ou seja, já teríamos feito entrada, já teríamos tido alguns ganhos ou perdas talvez, e pronto. Mas nós selecionamos apenas o terminal 3. Significa que enquanto não aparecer o 3, a nossa entrada não é validada, ok? Nosso comando não entra. Pronto, família, aqui o nosso número de entrada foi chamado, ok? O número 3 foi chamado, finalmente. Após acho que 10 ou 5 minutos de espera. Aí está ele. A nossa estratégia diz assim, após o 3 ser chamado, tem que passar 2 números qualquer, ok? Estes números podem ser pares ou ímpares, tanto faz, mas o terceiro número tem que ser um número ímpar, ok? Nesse caso já passou um, que é irrelevante se é ímpar ou par, é básico mesmo. O que precisamos que seja par, já passou 2, que também é irrelevante se é par ou ímpar, tanto faz.
O que é mais importante é o número a seguir. Tem que ser ímpar para que a nossa entrada seja win, ok? Tem que ser ímpar. Vamos lá esperar. Opa, então é isso. O nosso último número foi um número par. E vocês já sabem que quando isso acontece, estamos diante de um loss. Mas o bom é que ele vai fazer um martingale para que no próximo número, ou seja, para que o próximo número seja um número ímpar e ele possa fazer a entrada. Pronto, fez o primeiro martingale, não funcionou, ainda se apareceu um número par. Vai fazer o segundo martingale, ok? Vai fazer o segundo martingale. E pronto, a gente agora recuperou o dinheiro, porque ele apareceu um número ímpar aí. Eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção, entender como é que essa estratégia está a funcionar, né? Não sei se vocês pegaram ou não, mas vou agora dar uma pausa e vou pegar uma nova estratégia. Ou seja, vou criar uma nova estratégia, aliás. Essa estratégia que criei e usei já vou apagar, eu não vou precisar dela. Quer dizer, se eu precisar, eu volto a criar sem problemas. Vou criar uma outra estratégia. Vai ser assim. Se o número... vamos lá. Qual número? Se o número 9 for chamado, deve passar quantas rodadas? Deve passar apenas uma rodada e a rodada a seguir tem que ser um número par. Nesse caso, a segunda rodada. 9. Pronto. Estou a colocar aqui qualquer nome porque, enfim, essa estratégia nem vai ficar aí por muito tempo. Vou usar só para vos ensinar e depois eu apago. Pronto, a estratégia está criada. É uma sequência de apenas um. E vamos lá fazer a nossa negociação. Vamos lá. Não atualizou nosso saldo. Deixa eu fazer para processar. Pronto, agora sim. O 9 já passou, mas não tem problema. Vamos fazer a nossa entrada agora. Vou entrar, por exemplo, com